5, 6 e 7. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sangue de Jesus Cristo nessa noite. Acho que é a mensagem atual do Evangelho, a necessidade da mensagem atual do Evangelho é sobre o sangue de Jesus. Nós vemos o Evangelho hoje avesso àquilo que vamos falar. Nós vemos pregações sobre bênção, prosperidade, riqueza, dinheiro, fama, sucesso. Mas nós precisamos pregar o Evangelho e não pregar esse tipo de mensagem que nós temos ouvido no mundo, né? E quando nós olhamos então o apóstolo João, que caminhou com Cristo, andou com Cristo, foi um amigo particular de Jesus, ele deixa bem claro na parte final do versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para entendermos essa passagem, nós precisamos compreender o que as Escrituras vai falar sobre sangue. Nós vemos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né, na aliança entre Moisés, Deus, Moisés e o povo de Israel, era necessário então o derramamento de sangue para a remissão do pecado de Israel, né? Ou para perdão, como eles achavam, o dia do perdão que tanto eles buscavam. Já na Nova Aliança, nós não temos essa necessidade mais de derramamento de sangue de animais. Eu me lembro do profeta Isaías dizendo no capítulo 1, o Senhor dizendo através do profeta, dizendo: do que me adianta o sangue de bezerros, de touros, de bodes, de animais? Do que me adianta o sangue deles? Isso em nada me alegra. Se nós partirmos para a Bíblia, no capítulo 9 de Hebreus, ele vai contar um compêndio, nos mostrar toda a história sobre isso e a analogia dela do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, para o Novo Pacto, agora para a Nova Aliança. Se nós abrirmos então em Hebreus capítulo 9, a Bíblia vai dizer assim para a gente. Eu ia pegar apenas alguns versículos, mas vamos pegar o texto inteiro de Hebreus capítulo 9, que vai dizer assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Aqui está falando do antigo pacto, da primeira aliança que Deus fizera. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Aqui ele está dando, o escritor de Hebreus, um parâmetro daquilo que era o antigo tabernáculo, né? Ele falou sobre os pães da preposição, ele falou sobre o candeeiro, ele falou sobre a mesa, e agora ele fala sobre o Santo dos Santos, a arca, o que havia na arca, né? Bem claro, dizendo que a arca era coberta toda de ouro, ao redor de toda a arca, né? E tinha dentro dela um vaso com maná, né? Que Deus havia mandado para o povo de Israel. Também a vara de Arão, que tinha florescido, o cajado ali, a vara de Arão havia florescido. E também as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas do concerto. Aí verso 5.
e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Eu também não vou tocar sobre esse assunto, sobre o propiciatório, sobre o querubim, essas coisas. Não é o interesse da mensagem para nós não deixarmos tão cumprida. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, né? Trocando o pão da preposição, permitindo com que o candelabro nunca apagasse, sempre aceso o candelabro, assim por diante, e também a limpeza, tudo isso. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, pelos erros de Israel. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha a analogia que ele faz, interessante nesse versículo, né? Dizendo assim, ó, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Não havia liberdade para o Santo dos Santos ainda, né? Enquanto se conservava o primeiro tabernáculo, em pé o primeiro tabernáculo, né? Ainda a plenitude de Deus, o tempo de Deus ainda não havia concretizado. Então por isso havia como a Bíblia diz, uma cortina que separava o santo do santo dos santos. E aí o escritor diz aqui bem claro, dando nisto a entender o Espírito Santo estava mostrando, com essa analogia, né, que o caminho do santuário, do santo dos santos, o caminho que nos direciona até Deus ainda estava coberto, fechado ainda, né? E aí ele vai dizer assim, olha que interessante, que é uma alegoria para o tempo presente. Então aquilo lá era uma alegoria para o tempo presente. Hoje, há necessidade de um tabernáculo? Não. Para o reino de Deus? Não. Mesmo que Israel queira construir o terceiro, quarto, quinto templo e assim por diante, mas não há necessidade. Por quê? Isto era uma alegoria para aquilo que havia de vir. Diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício, que quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Verso 10, versículo 10, né? Consistindo somente em manjares e bebidas e várias várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. O tempo de agora, o tempo presente, né? Se quiserem marcar, pode marcar. Muito boa essa passagem. Então, olha aí, versículo 10 novamente. Consistindo somente em manjares. Então, aqui o pacto lá era consistido em manjares, bebidas, várias abluções e tantas outras coisas que era necessário fazer dentro do templo. E diz assim, e justificação da carne. É aquilo que algumas seitas, se dizendo evangélicas hoje, fazem. Olha, você precisa fazer um grande sacrifício, né? Então, para fazer o grande sacrifício, você precisa dar dinheiro, você precisa fazer isso, fazer aquilo, e assim por diante, como alguns pseudo-pastores, pseudo-profetas têm feito. Olha, ao invés de pagar aluguel, vem aqui e traz dinheiro. Alguns têm feito isso. Ao invés de dar os R$600 na sua casa, traga o dinheiro dos R$600. Isso são heresias, são falsos profetas que têm feito isso. Aí diz assim, e antes de eu voltando nesse assunto, as pessoas acreditam que por muito darem, Deus os abençoará mais. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, somente isso. A Bíblia não diz que Deus os abençoará mais. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia dá-nos a entender que se nós abrirmos a mão, Deus nos retribuirá. Mas não precisa ser muitas vezes mais, como muita gente está acreditando, né? Isso, fazendo uma troca de favores, e Deus não é menino de trocas. Versículo 11, mas vindo Cristo, os sumos sacerdotes, olha que interessante, dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Meu Deus, deu vontade de espirrar. Então ele deixa bem claro, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, ou sacerdote perfeito, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aí ele diz assim, verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. Cristo não entrou no santuário em 1844, como alguns ensinam. Que ele foi ao céu e estava no santo, e depois em 1844 ele entrou no Santo dos Santos para disfarçar uma falsa profecia que dizia que Cristo viria em 1844. Cristo não entrou, pelo contrário. Cristo efetuou a eterna redenção no seu sangue há 2000 anos atrás, quando ele morreu. E quando ele chega no céu, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Diz assim, verso 13. Porque se o sangue de touros, voltando ao verso 12, é interessante que ele diz, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção que Cristo faz não é uma redenção passageira. Cristo não nos escolhe, efetua a redenção através do seu sangue em nossa vida, o perdão, e depois nos lança fora. E me diz bem claro, aquele que... meu Deus, me fugiu. Meu Deus, me fugiu da memória assim. Mas é bem claro as escrituras. Aquele que vem a mim, agora lembrei. De maneira nenhuma o lançarei fora. Então a redenção de Cristo, ela é eterna. Ela não se pode murchar, como muitas pessoas acreditam. Ela não passa. Nós cremos na doutrina, né, como que eu posso dizer? Eu até ensinei quarta-feira sobre isso. Hã? Não, deixa eu voltar aqui, não, que a gente está no Apocalipse. Eu até marquei aqui. Nós cremos na doutrina da preservação dos santos, ou da perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é salvo, porque Cristo, que começou a boa obra, como disse Paulo aos Filipenses, a aperfeiçoar, Deus que começou a obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, da vinda de Cristo. Então vamos lá, verso de número 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Espírito Santo, né, se ofereceu a si mesmo imaculado, sem mancha, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha que analogia que o escritor de Hebreus ensina, dizendo que ele nos purifica das obras mortas. Quais são as obras mortas? As obras da carne. Os desejos da carne. Aquilo que a Bíblia diz, né? Que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mas os frutos da carne, não é um fruto, é os frutos da carne, são inimizade, e isso nos conduz à morte. Porque os frutos da carne nos levam à morte. E a Bíblia deixa bem claro que ele nos purificará, ou nos purificou, né, as nossas consciências, o nosso ser, das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então aquele que está em Cristo, ele não anda mais nas obras mortas. Ele não anda mais na carne. Se dissermos que temos comunhão com Ele, ou se dissermos que estamos na luz, mas praticando o pecado, nós não conhecemos. Não foi este versículo que a gente leu aqui? Verso 6, né, do capítulo 1 de 1ª Epístola de João. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 15 diz assim, e por isso
mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, olha que interessante, os chamados, não é qualquer pessoa, mas os chamados, receber a promessa da herança eterna. Não é uma herança passageira. E fiel, a Bíblia diz, fiel é Deus quem nos prometeu. Porque Deus não me chama de filho, como eu estava dizendo, sobre a preservação dos santos, ou perseverança dos santos. Deus não me chama de filho hoje, e amanhã eu é enganado e fala assim, poxa, eu chamei fulano de filho, mas fulano pecou, já não é meu filho mais. Não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são passadas, que tudo se fez novo. E ele continua até o fim. Por quê? Porque quem conduz ele à salvação não é as forças dele. Não é o livre-arbítrio, como muitos ensinam, que o conduz à salvação. Quem o conduz à salvação é Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é autor, é ele que nos dá a fé necessária para chegarmos até o fim. É ele que nos conduz ao caminho da salvação. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, Cristo vai na frente nos conduzindo para chegarmos até o fim. Isso é interessante. A Bíblia não fala sobre o livre-arbítrio, como alguns têm ensinado. Você pode estar em Cristo hoje, amanhã não está em Cristo. Você escolhe se quer ser salvo porque Deus traz a fé, ou Deus traz a graça, um novo nascimento. E aí quando você nasce de novo, então agora você tem consciência, eu quero Cristo ou não quero Cristo? Ah, eu não quero Cristo, e Deus te mata de novo? Não. A Bíblia diz bem claro, aquele que é nascido carne é carne, mas aquele que é nascido Espírito é Espírito. Ele permanece. Aquele que Deus efetuou a obra de salvação na vida dele, ele não retrocede jamais, mas ele permanece para sempre. Por quê? Ele não fez a sua casa sobre a areia, mas fez a sua casa sobre a rocha chamada Jesus. E aí pode passar os ventos, as tempestades, o que for, ele permanecerá até o fim. Louvado é o nome do Senhor Jesus por isso. Verso 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador, ou aquele que fez o testamento, vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento, a primeira aliança, diz assim, porque havendo Moisés anunciado ao povo, a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue de bezerros e de bodes, e com água, lã púrpura, e sope os aspergiu, tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. É o que Moisés fez. Verso 21, versículo 21. E semelhantemente espargiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É isso que a lei dizia. Aí verso 25, 23 diz assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. A minha pergunta é, o sacrifício de Jesus é maior ou igual ao do antigo pacto? Maior, bem maior. Muito maior, não se pode se comparar. Diz assim o versículo 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, mas agora comparece por nós perante a face de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós estudamos isso lá, quando a gente fazia culto lá em Ourinhos, né? Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Então era necessário muitas vezes, uma vez por ano o sumo sacerdote entrar. A cada ano entra no santuário com sangue alheio. Era o que o sacerdote fazia.
mas assim, nem também para si mesmo se oferecer como muitas vezes. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, isso há 2000 anos atrás ele já dizia sobre isso, uma vez se manifestou para aniquilar, acabar, destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, como remissão dos pecados, do pecado, para destruir o poder do pecado sobre as nossas vidas, ele oferece a si mesmo para nos remir do pecado. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de todos. É isso que a Bíblia diz? Não. Versículo 28 deixa bem claro. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, não diz de todos, de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nós entendemos aqui no capítulo 9 toda a analogia sobre o sangue. Como disse então João, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue dele que nos purifica. O mesmo João que escreve isso, ele vai falar sobre isso em Apocalipse, no capítulo 1. Quer ver o verso 4 para a gente entender. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez, através do seu sangue aqui, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Olha que coisa linda, né? Diz que aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou, nos purificou, nos perdoou, nos justificou através do seu sangue. Só Jesus, só o sangue de Jesus pode fazer isso. Porque aquele sangue da primeira aliança era apenas, como que eu posso dizer, apontando para aquilo que havia de vir. O sangue dos animais do passado, como o do cordeiro, apontava para Jesus. Eu me lembro que João o Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira, esse realmente tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que nos purifica do pecado. Realmente, o sangue da antiga aliança demonstrava coisas maiores que haviam de acontecer, coisas maiores que haviam de vir, coisas maiores que haviam de ser ministradas sobre nós. Acho que Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai falar alguma coisa muito interessante. Acho não, né? A gente não pode achar. Tem que ter certeza. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, das boas novas no futuro, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam, ou se chegam. Então a lei só tinha a sombra dos bens futuros. O sangue do cordeirinho apontava para Jesus. O antigo pacto apontava para um novo e perfeito pacto que Deus fez conosco através da cruz. Através da cruz.
Vamos ainda em João, no capítulo 1 ainda, 1 João, desculpa, capítulo 1 ainda. Observe que Jesus vai dizer, antes de eu continuar em João, que diz que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, observe que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 26, na última Páscoa e a primeira ceia, versículo 26 ao 28. Olha o que Jesus nos ensina, dizendo assim, eu espero vocês. Diz assim, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, o pão. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos, não diz por todos, por muitos, para a remissão dos pecados. Não há pecado que o sangue de Jesus não tenha poder de redimir. Não há pecado que seja maior que o sangue de Jesus. Semana passada eu escutei de alguém que, pelo menos há 50 anos, faz parte de uma igreja evangélica, dizendo assim, olha, eu não acredito que um assassino, que um drogado, que um bandido vá para o céu. Não acredito, porque se uma pessoa dessa for para o céu, eu não quero ir para o céu. E eu fiquei me perguntando, eu falei, essa pessoa está 50 anos na igreja, até hoje não aprendeu o evangelho, que o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa, nos redime de todo pecado. O sangue de Jesus não é para os bons, não é para alguns pecados, mas é para todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Louvado é o nome do Senhor. Não há pecado, não há bandido que Jesus não possa redimir. Não há assassino que Jesus não possa redimir. Não há drogado que Jesus não possa redimir. Não há qualquer tipo de pecado que a pessoa esteja efetuando ou efetuou no passado que Cristo não possa perdoar. Ele é superior sobre tudo, sobre todos. Ele é superior sobre todo pecado. Ele é Rei dos reis, como diz a Bíblia, e Senhor dos senhores. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos. E Ele pode nos purificar de todo pecado, como diz as Escrituras. Paulo vai escrever também aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, e depois no capítulo 2, verso 13. Efésios 1, 7. É bom lermos a passagem toda, mas por causa do tempo, nem sei que horas são agora, nós vamos ler só um pouco. 8 e 3. Só o versículo mesmo citado. Diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então observe que eu vou ler de novo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que nos redime. Capítulo 2, verso 13. Vai dizer assim. Mas agora, em Efésios mesmo, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Nós que estávamos distantes, chegamos próximos através do sangue de Jesus. E diz assim, é interessante essa passagem toda, mas eu vou ler só o versículo 15, assim, na sua carne, através do seu sacrifício, através da sua morte, através do seu sangue, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E Cristo está dizendo aqui que agora não existe mais grego, gentil, Israel, fulano, beltrano.
todos nós estamos diante de Deus como um só povo, reis e sacerdotes, como Cristo nos chamou. Nós somos agora uma nova criatura. Não existe o povo que é mais amado do que o outro. O povo em quem Deus ama é aqueles a quais Ele redimiu através do seu sangue. É aquele a quais Ele transformou, Ele abençoou, Ele justificou através do seu sangue. E essas são as boas novas. O que nós estamos esperando mais? Nós estamos esperando terra, manto, a chave da tua casa, a chave do teu carro, a bênção. Ah, irmão, venha para a igreja para ser a bênção, para receber uma bênção. Não! Nós estamos aqui para levantarmos a nossa mão e glorificarmos o nome de Cristo Jesus, que nos perdoou, nos purificou, nos justificou, nos amou através do seu sangue. Agora nós não temos mais Deus como nosso inimigo, mas Cristo nos fez, ou fez com que nós tenhamos agora amizade com Deus. Ele diz assim, não vos chamamos mais de inimigos, ou de servos, desculpa. Não vos chamamos mais de servos, mas de meus amigos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É interessante notarmos que Jesus sofreu, morreu, padeceu em prol desta humanidade. Quando eu olho para Jesus orando na oração, ali em Lucas capítulo 22, quando Cristo está orando, após essa ceia, após apresentar aos seus discípulos, dizendo assim, olha, este é o corpo, este é o sangue da nova aliança. A Bíblia diz que ele vai no jardim do Getsemane, ou Getsemane, como alguns preferem, o Monte das Oliveiras, né? E ele vai orar. Ele pega Pedro, Tiago e João, traz um pouco mais distante, e a Bíblia diz que a um tiro de pedra, cerca de 30, 40 metros, ele vai orar. E ele está orando, buscando a Deus. E a oração de Cristo é, Pai, verso 42, Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? Hã? Por muitas vezes nós ouvimos, né? Cálice seria a cruz. Ah, Cristo está olhando para a cruz e vendo a dor na cruz. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Porque muitas pessoas já haviam morrido pela cruz, após a morte de Jesus. Muitos discípulos de Jesus morreram na cruz. E a história conta que alguns foram cantando, alegres, felizes, para morrer na cruz. Qual cálice é esse? Se nós olharmos em Jeremias 22, 15, vai nos dar essa resposta. Não vou ler, porque ali fala sobre a ira de Deus sobre todas as nações, né? Que Deus estava irado e ia dar de derramar sobre todos os povos da sua ira. Mas aqui em Jeremias 22, 15, para mim ser mais... É isso mesmo? Eu perdi aqui. 25, 15. Desculpa. 25, 15. Deus está falando com o profeta, dizendo, eu vou derramar a ira. Eu quero derramar a ira, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou subjugar. Aí no verso 15 diz assim, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo do vinho do furor e dareis a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar. A sua tradução diz o que, Ana Laura? Assim me diz o Senhor, Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Lembra que Jesus disse, faça de mim este cálice? É aquilo que a Bíblia está dizendo aqui. Assim diz o Senhor, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, ou da minha ira, e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar. E o que Cristo faz? Cristo olha essa ira apontada para nós. As flechas do Todo-Poderoso apontado para nós. Nós iríamos beber do cálice da ira de Deus. E o que Ele faz? Ele nos perdoa os nossos pecados, tomando o cálice da ira de Deus.
sofrendo as consequências dos nossos crimes, dos nossos pecados, dos nossos erros e defeitos. Morrendo na cruz, suportando a ira de Deus. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Mas o que é mais gostoso nisso é que quando ele vai chegando agora no Salmo 24, versículo 7, ele vai chegando no céu. O Filho do Homem agora, glorificado. O Filho do Homem que fora moído. O Filho do Homem que foi macetado por causa de mim. Pelas suas pisaduras ele foi na pena. Pelas suas feridas fomos sarados. Desculpa. E agora ele vai chegando no céu. E de repente ele olha lá no céu e diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta, com certeza um anjo pergunta, diz assim: quem é este o Rei da Glória? Aí ele diz assim: o Senhor, o forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó as portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Aí ele diz assim: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Continua? Continua? Continua ou não continua? Continua. Apocalipse capítulo 5. Diz assim: e vi na destra, ou na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Na mão de Deus está um livro agora. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra e debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões, disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Observe que ele diz assim: que venceu. Que venceu. Onde Cristo venceu? Na cruz. Aonde Cristo venceu? Na ressurreição. Aonde Cristo venceu? Na ascensão. Aonde Cristo venceu? Um homem jamais poderia entrar no céu. Mas de repente vem chegando um homem na porta do céu dizendo: abri a porta, levantai, ó portas, vossas cabeças. Os anjos olham dizendo: quem é este? É um homem! E ele diz assim: este é o Rei da Glória, o Senhor forte, poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele diz assim, verso 6: e olhei, e eis que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se, ajoelharam-se, ponharam a boca ao pó diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno, louvado é o nome do Senhor, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a terra, ou homens de toda a tribo, e línguas, e povos, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E olhei, eu vi a voz de muitos anjos. Olha que lindo. Agora os anjos não estão mais perguntando quem é o Rei da Glória. Quem é este? Quem é esse? Quem é esse que chegou? Eles não estão mais perguntando. A Bíblia diz, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dados ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Acabou? Não. Filipenses, capítulo 2. Que coisa linda a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2. Versículo 9. Pelo que também Deus... Vou esperar. Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado é o nome do Senhor. Acabou? Não. A Bíblia deixa bem claro. Ele vai entrando no céu e ele diz assim, eis aqui os filhos que me deste. Eis aqui. E da onde nós partimos esse pressuposto? Efésios. Efésios diz, no capítulo 4, verso 7, vamos ler. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, aleluia, e deu dons aos homens. Louvado é o nome do Senhor. Acabou? Para me encerrar, Salmo 2:8. Será que vamos encerrar aqui? Tem um versículo que eu quero ler com vocês ainda. Aleluia. Diz assim, pede. Tem muita gente pegando esse versículo e aplicando, bom, Deus vai te dar as nações por herança. Ele diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus está dizendo para o filho, pode pedir. Pede. Por quê? Porque me comprou com seu sangue. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. É como se o pai dissesse para o filho, Jesus, isso aqui é teu agora. Porque através do seu sangue compraste para Deus homem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vamos ler o Salmo 24, versículo 1. E diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é dono de tudo. Ele é Senhor de tudo.
Mesmo aquele ateu que diz, eu não acredito em Jesus, ele tem que entender que existe uma doutrina chamada soberania de Deus. E nessa soberania de Deus, quem manda é Deus. Deus faz o que bem entende. Deus age da forma que quer. Deus opera do jeito que quer. Deus realiza do jeito que quer. Ele deixa bem claro a Moisés, eu dou vida, eu mato. Eu abro ferida e curo. Eu opero do jeito que eu quero. Ele disse a Moisés, quem fez os olhos do cego? Quem fez os ouvidos do surdo, senão eu? E nós ficamos questionando, por que Deus faz? Porque Deus é soberano e faz da forma que bem entende. Amém? Guardemos essa palavra. Pelo sangue de Jesus nós fomos purificados. Ele diz assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deixa eu só acordar a perna aqui. Nos colocamos em pé, vamos orar? Pode ir.